Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã da Jovem Pan Missões o candidato pela Frente Popular Trabalhista, Partido dos Trabalhadores e PDT. A federação, né? PT, PV, PCdoB e a coligação com o PDT nessas eleições de 2024. A partir de agora, então, nós temos 23 minutos de entrevista com Adalberto Noronha, o Beto Noronha. Bom dia, candidato. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Jovem Pan. Bom, lembrar que estamos no YouTube também, né? Você pode nos assistir lá em imagens também. Como disse ontem ao candidato Andrei Cossetin, candidato Beto, eu quero aqui falar de futuro e falar da sua candidatura. Vamos esquecer que o senhor é vereador em Ijuí, né? E trazer realmente temas que estão ligados ao seu plano de governo. Estou com ele aqui nas mãos, que a gente imprimiu direto do site do Tribunal Regional Eleitoral, e falar sobre alguns pontos do seu plano de governo e trazer ações que vocês prometem, né, caso sejam eleitos para os próximos 4 anos. Primeira pergunta é sobre gestão e finanças, que estampa aí a primeira página do seu plano de governo. O senhor fala o seguinte, que planeja o aumento de uma receita própria com ampliação e qualificação no quadro funcional do setor de arrecadação. Queria entender um pouco isso. Seriam novos concursos públicos, nomeação de novos servidores? Como é que vocês pensam isso? Sem dúvida, Luciano, que nós vamos primar pela questão do concurso público, né? Porque nós temos uma defasagem de servidores muito grande. Essa atual gestão, ela não realizou concurso público. E nós aprovamos na Câmara inúmeras vezes projetos de contratos emergenciais. Eu quero até registrar aqui, Luciano, uma grande preocupação que tem na área da educação, é de que já falta professores e professoras. Provavelmente nós poderemos ter uma falta maior ainda este ano. Poderia pontuar onde falta, quais as escolas faltam? Vocês têm isso mapeado? Tem um contexto, na verdade, no geral. Nós temos, por exemplo, professores que têm convocação. Há uma possibilidade até, que a gente sabe que tem uma análise da Secretaria, talvez, desses que já têm convocação, fazer novas convocações para esses, para tentar suprir a demanda. Porque nós não tivemos concurso e os contratos, Luciano, ele tem tempo determinado. Ele é 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. E nós podemos enfrentar no início do ano letivo de 2025 uma falta ainda maior de professores. Por mais que você faça em janeiro um projeto encaminhando para a Câmara para a autorização de contratos emergenciais numa nova gestão, mas mesmo o processo de seleção, até ele ser concluído, nós provavelmente só poderíamos nomear esses contratos emergenciais em abril, e o ano letivo inicia em fevereiro. Então, trago aqui uma grande preocupação na área da educação, sem considerar as outras áreas, pelo fato da atual gestão não ter realizado concurso público. Nesse plano de governo, o senhor acredita que fará concurso público em Ijuí? Nós faremos concurso público, certo, nas mais diferentes áreas. Se nós olhar na área da saúde, a terceirização está presente, através, mesmo na educação, por exemplo, auxiliares de educação, nós já temos a terceirização na educação. Veja bem, eu abordava um tema no debate que foi sobre a questão do autismo, e aí relacionado também a todas as outras deficiências intelectual e múltipla. Você imagina você ter um auxiliar terceirizado, tá? A criança, ela precisa, primeira coisa, ter a confiança na pessoa que está ao teu lado. Se você tem uma pessoa que é terceirizada, hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. É fundamental que seja do quadro, inclusive, para criar esse vínculo, né? Então, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. Então, é nos mais diferentes setores. Na saúde, a terceirização através do CISA, a terceirização através de diretas empresas. Nós temos, o CISA, quando ele foi criado, a sua essência era para suprir a demanda de profissionais médicos, que os médicos não queriam estar vinculados 40 horas por terem inúmeras outras atribuições e também. Compra de medicamentos entre os municípios Exatamente, mas hoje se avançou de uma forma assim desproporcional. Se nós não conseguimos ter o profissional médico que cria o vínculo com a comunidade na maior parte das unidades, em função de que eles têm outras atividades em hospitais e tal, né? Bom, mas o restante da equipe, por exemplo, a enfermeira-chefe,
as técnicas de enfermagem, as atendentes, têm que ter vínculo com a comunidade. Você não acha que hoje, com o cotidiano do trabalho, as pessoas buscam sempre, até para uma renovação do seu trabalho, não querem também criar muito vínculo assim? Hoje a gente não tem mais pessoas que trabalham 30 anos na mesma empresa, candidato. Mas no serviço público é diferente, Luciano. Até porque, assim, pelo CISA, a pessoa ela só tem o direito à remuneração da hora trabalhada. Ela não tem direito a 13º, não tem direito a férias, ela não tem nenhum direito básico trabalhista. É somente a hora, inclusive as próprias pessoas que são contratadas, porque muitas vezes não tem outra oportunidade, mas elas gostariam de ter a oportunidade de fazer o concurso público para ter estabilidade. Muito bem. Então, concurso público é uma das metas, porque isso está linkado também num outro ponto do seu plano de governo, que está logo acima deste, que é buscar a adequação da dívida previdenciária. Nós sabemos que este é um problema que Juí enfrenta. E o senhor fala no seu plano do governo do alongamento do parcelamento. Como é que vai ser isso? A questão do Previjuí, né, que diz aqui. Existe um passivo atuarial, enfim, o senhor pretende parcelar para um mais longo prazo essa dívida? Tocar para frente? Esse passivo, ele vem aumentando, ano após ano, né? Na campanha passada, o atual prefeito, quando candidato, foi um dos primeiros pontos, ou um dos principais pontos que ele abordou. Lembro que, inclusive, foi objeto até de ações judiciais aí, né? Mas aí eu pergunto, Luciano, o que o atual prefeito fez para enfrentar essa situação? Bom, mas vamos entender o que o senhor vai fazer. Exato. Então, mas eu quero me referir porque ele pautou esse tema e não fez nada. Okay. Uma das propostas é justamente buscar o alongamento da dívida. O montante que ela tem hoje, nós precisamos ter mais prazo para que consigamos realmente pagar, senão vai cada vez mais comprometendo as finanças do município. E o concurso público, ele também é uma das formas de aumentar ainda, né, a arrecadação do pré-vijuí, porque quando nós temos contrato CISA, nós temos terceirização, esses recursos não vão para a nossa previdência. Então, é uma das formas, inclusive, que a atual gestão está trabalhando para dar mais prejuízo para a Previdência de Juí quando não faz concurso público. Porque não há arrecadação. Não há receita, né? Para a Previdência, certo. Bom, na área de saúde, o senhor fala aqui que pretende reduzir o tempo de espera para a realização de exames e cirurgias. Como, candidato? Luciano, uma das questões que mais causa angústia nas pessoas é justamente a demora de fazer um exame. Tem casos que é 6 meses, 1 ano, até mais tempo. Nós vamos criar um centro público municipal de diagnóstico por imagem. Nós temos recursos federais para isso, inclusive, para compra de equipamentos, se for o caso, até para a construção. Hoje, tudo é terceirizado. E a demora é muito grande. Então, nós queremos ter um centro municipal que possa prestar esse serviço, que quando a pessoa consiga consultar lá na sua unidade de saúde e tiver um encaminhamento para o especialista, precise de exame, que nós tenhamos um centro que preste de forma ágil esse atendimento. Centro e faça público de diagnóstico por imagem. Exatamente. Nós já temos, inclusive, em outros municípios, né? Então, tem, inclusive, um programa do governo federal no Ministério da Saúde para financiar esses centros de diagnóstico por imagem municipal, público nesse caso. Porque hoje o município de Juí compra esse serviço da iniciativa privada, por exemplo. Exato, tudo é terceirizado. Tudo é terceirizado, como da iniciativa privada. Às vezes paga ainda mais caro, né? Nós vamos ter uma estrutura que ali possibilite ter um acesso mais direto da população. Você sabe quanto que custaria ter isso? Fizeram esse estudo ou não? Não, porque na verdade nós temos que fazer um levantamento, né? Mas o que é o principal? O financiamento disso tem recurso a nível federal para fazer a instalação desse centro. Se nós considerarmos que uma pessoa, vamos pegar pelo bairro onde eu moro, lá no bairro Alvorada, fez uma consulta, o médico deu um encaminhamento para que possa fazer um exame, diretamente pelo sistema, o médico já encaminha para o centro, já sai o agendamento, a pessoa vai lá simplesmente para fazer o exame e o próprio centro já retorna para a unidade de saúde o resultado do exame. Agiliza, diminui essa peregrinação, inclusive, das pessoas estarem percorrendo aí, vai no posto de saúde, demora para consultar, pega e vai na clínica, vai no local para marcar o exame, entra na fila, depois pega o exame na clínica onde ela fez, volta para o posto de saúde para marcar para o médico ver o exame.
Quer dizer, muitas vezes só esse percurso, né, leva mais de 6 meses. Quer dizer, é um desrespeito, uma falta de humanidade, inclusive com o cidadão. Muito bem. Bom, o senhor fala também nessa questão da saúde, que buscar alternativas, o buscar alternativas aparece muito no seu plano de governo, né? A frase, buscar alternativas, para a realização de todas as cirurgias especializadas no município de Juí. Bom, Luciano, primeiro... Essa seria comprada dos hospitais, como é que vocês fariam? Nós temos uma estrutura invejável aqui em Juí, né? Então nós temos que trabalhar para que o quanto menos as pessoas tiverem que sair de Juí para ir para outros lugares buscar atendimento, melhor. Uhum. Então nós temos temos 3 hospitais aqui, 2 que são filantrópicos e a Unimed, que é privada. Então nós temos uma estrutura invejável que nós temos que trabalhar em parceria com essas instituições e ter uma articulação, inclusive, porque Ijuí, ele é referência regional. Politicamente, Ijuí é o município mais importante que nós temos aqui na região. Cabe ao prefeito, inclusive, fazer uma articulação com a MUPLAN, com as outras associações de municípios, para nós bancar esse debate junto ao governo do Estado. Não é possível, não é aceitável, Luciano, que uma pessoa aguarde 2, 3 anos, muitas vezes para fazer uma cirurgia e fora de Juí. Nós temos casos de traumatologia e outros de pessoas que aguardam há 3 anos. Então, nós temos que aproveitar a nossa potencialidade da nossa rede instalada aqui em Juí, para que realmente as pessoas tenham atendimento aqui em Juí. Mas a alternativa, então, seria o quê? Seria se reunir com outros organismos aí para pressionar o Estado para aumentar esse número de cirurgias. Exatamente. Essa seria a busca da alternativa. Essa é uma da alternativa. E a outra é o município também colocar recurso, né, próprio, porque o cidadão, ele é juense. Então, nós precisamos resolver o problema do cidadão. Eu mesmo, agora, cirurgias foram realizadas de catarata no Bom Pastor, porque a Rosane Schiavo me disse, Beto, nós temos uma fila em torno de 600 pessoas aguardando. Falei com o deputado Bongas, conseguimos R$250 mil para melhorar o atendimento no sentido de reduzir a fila de cirurgias de catarata. Ou seja, não é admissível as pessoas aguardarem 1 ano, 2 anos por simplesmente uma cirurgia de catarata, por exemplo. Certo. O senhor quer promover mais mutirões, é isso? Essa é uma das formas, mas na verdade estabelecer uma parceria com as instituições, com respeito, com diálogo, tendo a parte de coparticipação, seja do Executivo Municipal de Juí, seja do Governo do Estado, como das próprias instituições também nesse processo. Muito bem. Bom, vamos em frente aqui, porque a gente precisa usar o tempo para falar de quanto mais temas, melhor, não é? A questão da saúde chama atenção, essa sua ideia do Centro Público de Imagem, chama atenção isso. E eu quero trazer mais um assunto ainda voltado na área de saúde, que é discutir com a população a conveniência de construção de novas unidades de saúde. Luciano. Ampliar a rede de postos de saúde, seria isso? Nós temos margem, inclusive, tá? Segundo a nossa população e as referências que nós temos no Ministério da Saúde, para construir novas unidades de saúde. Então, quero aqui afirmar que tem mais de quase 2,5 milhões do governo federal, através do PAC da saúde, para construir uma unidade de saúde ali para o Bairro São José. Foi uma decisão ser construída ao lado, no terreno onde era o Clube Botafogo. Não vai ser. Não vai ser mais ali? Já não vai ser mais ali. Bom, isso é uma decisão do município. Eles tinham anunciado que seria ali. Vai ser aqui na vigilância sanitária. Então vai ser para a área central. Bom, mas é um recurso do governo federal, né? São 2,5 milhões para uma estrutura qualificadíssima, né? E uma decisão que nós já temos, no sentido que nós vamos construir uma nova unidade de saúde, será lá no bairro Woodstock. Aquela unidade que tem lá, ela está simplesmente sem condições. A vigilância sanitária, se fosse lá, iria interditar, fechar as portas, da maneira como está aquela estrutura. A nossa região aumenta para lá, para aquela região. O nosso município aumenta para lá. Nós temos muitas pessoas idosas ali naquela região. Então, uma decisão que já temos é de construir uma nova unidade, sim, lá no bairro Woodstock. E aí vai ter uma avaliação no conjunto, por óbvio, do que eu me refiro ali, de uma análise com o Conselho Municipal de Saúde, com a população, no sentido do serviço. Porque, veja bem, Luciano, nós temos uma regionalização que ela foi feita, um novo mapeamento, que ele traz muitos problemas para alguns lugares.
Por exemplo, o bairro das Chácaras. O bairro das Chácaras, para quem não conhece a localização, da BR-285, ele fica nas margens da BR-285 em direção ao Campo da Imasa, lá a linha 3, lá, né? Sabe aonde aquele bairro, os moradores daquele bairro, onde é a referência da unidade deles de saúde? É numa unidade que o município alugou uma casa, né, para prestar serviço ali para o bairro da Chácara, São Paulo, Mastron, aquela região. Próximo, dá cerca de uns... Não chega, acho que dá 100 metros do HCI. Você imagina, pessoas que moram no bairro das Chácaras. Mas parece que já está sendo construído um posto de saúde para atender o bairro Woodstock. Está sendo construído um posto de saúde ao lado do Cabo Toco e novamente. O prefeito, ele costuma dizer que nós estamos fazendo. Lá é R$705 mil o custo da construção. R$500 mil fui eu que consegui com o deputado federal Bom Gás para construir aquele posto. O prefeito, ele não reconhece, inclusive, o trabalho de outros parceiros para ajudar a resolver os problemas. É como se ele resolvesse os problemas sem citar de que realmente, não só da minha parte, tem vários outros que têm conseguido recurso com deputados, com parlamentares, mas eles simplesmente fazem questão de negar isso. Vamos em frente, então. Candidato Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores, da coligação Frente Popular Trabalhista. No tema educação, o senhor coloca no seu plano de governo que quer elevar os valores da democracia e da liberdade nos planos, programas e projetos da educação municipal, bem como qualificar o diálogo colaborativo com os setores educacionais e demais entes federados. Eu não entendi um pouco, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão dos valores da democracia e da liberdade. O que seria isso no plano? Bom, primeiro, Luciano, quero dizer aqui que nós vamos garantir que nós vamos manter o processo de eleição para as direções das escolas, tá? Quero garantir aqui que nós vamos manter um processo democrático, onde a comunidade escolar define quem estará na direção das escolas. Isso nós vamos manter. Nós temos um debate no sentido de garantir o processo democrático, a liberdade, porque a educação, as escolas, ela tem uma participação dentro da comunidade essencial, porque ela vive a realidade. Fundamental, diria. Exatamente. Então, é a partir dessa realidade, desse conhecimento, desse vínculo, veja quanto é importante o vínculo dos servidores em todas as áreas com a comunidade, de conhecer a realidade, para que nós possamos construir alternativas, projetos, envolvendo a educação, da saúde, a ciência social e outros, para enfrentar problemas que nós temos na comunidade, para enfrentar situações que há muito tempo precisam ser resolvidas. Então, essa liberdade de trabalho, de diálogo, de não estar perseguindo ninguém, de não estar intimidando, mas que realmente os servidores, e na área da educação, então, mais fundamental ainda, tenham liberdade de poder trabalhar, de trabalhar os currículos, a gente é preciso, muitas vezes, ter de colocar no papel e garantir e afirmar de que isso será feito. Muito bem. No desenvolvimento, já falamos de educação lá no início da entrevista aqui, eu gostaria de trazer um tema que eu achei muito interessante no seu plano do desenvolvimento econômico também, que diz o seguinte: criar um mercado público municipal. Aonde, candidato? Luciano, primeiro assim, só antes assim, dessa questão da educação, ontem o atual prefeito, na sua entrevista, afirmou de que em 2023 o governo federal não repassou recursos do Fundeb para o município. Ele falou isso, dessa forma, com essas palavras. Eu só quero dizer assim que qualquer cidadão pode acessar a página da prefeitura, ali é público, e verificar os repasses que teve do Fundeb para o município de Juí. Então ele faltou com a verdade, né? Ele deveria explicar na área de educação por que pela primeira vez, e começa desde 2021 na sua gestão, nós retrocedemos nos índices do IDEB aqui do município na área da educação. Isso ele deveria explicar. Sobre essa questão do mercado público, nós temos diversas iniciativas e que elas estão espalhadas na cidade. Iniciativas na área do artesanato, na área de produção, da agricultura familiar, e que hoje precisam ter um apoio melhor do poder público. Eu no último sábado estive lá na Natuagro, e que há 20 anos está trabalhando aqui em Juí, vendendo seus produtos de muita qualidade. São 42 agricultores familiares, famílias, se não me engano, que fazem parte da Natuagro, e eles conseguiram acessar um recurso do governo federal via Banco do Brasil a fundo perdido, Luciano, R$2 milhões.
a contrapartida de 2%. 2 milhões, a contrapartida seria 40 mil. Tá? Mas isso é para a construção do espaço, porque onde eles estão pertence à PAI. E a PAI precisa aumentar o seu espaço físico de trabalho. A PAI já vem pedindo aquele espaço. E termina o contrato agora, final desse ano. Certo. Aí eles ficaram desde fevereiro tentando uma audiência com o prefeito para ver se o município poderia entrar com a contrapartida de um terreno. Não conseguiram. Nem audiência eles não conseguiram. A ideia é construir, então, um espaço para criar o mercado público. Exatamente. Onde possa abrigar não só da área da agricultura, mas outras iniciativas que nós temos também, de associações, ou mesmo de pessoas individualmente, para que essas pessoas possam ter um espaço organizado de comercializar seus produtos. Isso é fortalecer o nosso cidadão juiense, agregar renda e gerar mais emprego. Bom, preciso voltar aqui num assunto da educação, que ontem eu questionei, eu preciso lhe questionar também, que é o assunto piso do magistério. O senhor garante o pagamento do piso do magistério aos professores? A primeira questão na educação é você ter profissionais bem valorizados. Com certeza. É garantido, diferente do atual prefeito, nas gestões anteriores sempre foi cumprido o piso. Nessa gestão ficou uma diferença de 8,3% do ano passado para cá, de 2023 para cá, e que o prefeito não pagou. Tem uma diferença de mais de um ano, de 8,3% do piso do magistério, que o prefeito não pagou, omitiu esse direito constitucional e legal dos profissionais, trabalhadores, professores e professoras da área da educação. Como vereador, o senhor conhece o orçamento do município. Tem dinheiro para fazer, para colocar em prática todo esse plano de governo? Luciano, nós temos que ter articulação junto, em alguns casos até com a iniciativa privada, mas principalmente, Luciano, buscar recursos junto ao governo federal. Tem que ter essa articulação. Né? O município sozinho não dá conta das suas demandas. Agora, tem que estar disposto a fazer essa articulação. Se nós analisar algumas demandas que nós tínhamos históricas aqui no município, pegar no HCI, o acelerador linear, 10 milhões, no governo federal passado, o próprio presidente afirmou isso publicamente. Foram mais de 10 vezes, tiveram 3 reuniões com o ministro e não conseguiram. Nós, em 2 reuniões, conseguimos o acelerador. Mas isso é dinheiro do governo federal, candidato. O dinheiro do município de Juí tem condição, dentro do orçamento, de colocar em prática o plano de governo? Mas, Luciano, são várias situações aqui que necessitam de investimentos. São várias frentes, mas é justamente isso. Nós temos que buscar parcerias também para implementar. Hoje e o governo tem federal para fazer algumas coisas. Provavelmente não, né? Até porque assim, inclusive o próprio Caixa do município, com o comprometimento que teve dessa atual gestão, por exemplo, com a operação de crédito e financiamento, que vai começar efetivamente a pagar a partir do próximo governo, tem muita parte da receita que ela vai estar comprometida. Ou seja, hoje muito do que está sendo feito na atual gestão, ela é com recurso que o próximo prefeito é quem vai pagar. Bom, último questionamento aqui, candidato Beto, já agradecendo a sua vinda aqui, é a pergunta igual que eu fiz ontem para fechar a entrevista. Os partidos que compõem a sua coligação, o senhor fez uma composição aí com o PDT. Qual será a atuação num provável governo seu a partir de 2025? Existe algum acordo, distribuição de secretarias, enfim? Como é que vai ser essa composição de governo? Bom, primeiro, né, Luciano, quero afirmar aqui de que o atual prefeito afirmou que reduziu o número de CCs, ele reduziu em número de CCs, aumentou o valor dos salários dos CCs, ou seja, que na verdade o custo para a máquina ele se manteve mais ou menos o mesmo, mas compensou o número de redução de CCs com contratos via CISA, terceirização, outras indicações. Pelo CISA nós tínhamos inclusive... O seu candidato, o seu. Como é que vai ser essa formulação do governo? Inclusive Preciso que o senhor responda isso que nós... Vou responder. Inclusive nós tínhamos contratados pelo CISA nesse governo pessoas que foram candidatas a vereador na eleição passada pela atual coligação. Bom, Luciano, nesse sentido, na relação com os partidos que compõem a nossa frente num futuro governo, sem dúvida alguma que todos terão espaço nessa composição. Nós não debatemos composição de governo, nós construímos uma coligação. Nós vamos debater essa questão de composição do governo a partir da nossa vitória depois do dia 6 de outubro. É dessa forma que nós acordamos que todos os partidos terão espaço, isso é da democracia, assim que funciona. Agora, como se dará essa composição, nós vamos debater após a vitória. Não vale a pena você anteceder um debate
né, quando você não tem ainda o resultado da eleição. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, valorizando os partidos, sem dúvida alguma, porque a equipe técnica que nós temos na Prefeitura de servidores muito qualificado, ela é fundamental para a nossa gestão. Muitas vezes tem que ter articulação política junto às secretarias, junto com os servidores, para que realmente possa ter um resultado melhor na prestação de serviço para a nossa comunidade. Beto Noronha, candidato a prefeito de Juiz. O senhor acha que eu estou nervoso? O senhor com certeza não. O senhor com certeza não está nervoso. Aqui que acha que eu tô... não estou nervoso. Quantas entrevistas a gente já fez aqui? Você nem falou em pandemia de autismo? Não, aí nem posso, né? Isso aí é uma questão entre vocês. Isso aí que se resolve. Obrigado pela sua vez. Eu gosto sempre de brincar depois da entrevista para a gente descontrair, acalmar os ânimos. Obrigado, Luciano. Pela vinda aqui. Boa sorte, tá, Beto? Boa sorte para ti, tá? Muito bem, candidato Beto Noronha conversando com a gente aqui para fechar o Jornal da Jovem Pan de hoje. Nós vamos voltar na segunda-feira, tá bom, Marcelão? Bem? Bom final de semana a todos aí, um grande abraço, até mais. Valente, lajes e telhados, laje com vigotes protendidos, da Vela Cerâmica e...